Graça e paz. Mais uma quinta-feira, mais um momento de estudo bíblico, discipulado que a gente costuma fazer. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. Muito bem, nós estamos falando sobre Gênesis, comentando sobre aspectos interessantes que a novela nos mostra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa história de Terá, o pai de Abrão. Ele está morando junto com a sua esposa Mate em Ur dos Caldeus. É uma cidade idólatra e a novela mostra os costumes da época. Casar, por exemplo, com mais de uma esposa. Para quê? Para mostrar justamente poder. Então era para garantir o futuro da sua família, do seu nome, da sua geração e ter muitos filhos, de preferência filhos homens, claro. Um problema que isso causava. Para os homens, as mulheres brigavam muito e acabavam atormentando. Para as mulheres, era uma disputa, era uma competição de uma contra a outra. Então as mulheres se matavam, elas tinham ódio, porque uma tem que tirar a outra do caminho, porque uma atrapalha a outra. Hoje, a gente sabe que as mulheres são maravilhosas e tem mulheres maravilhas, mulheres guerreiras. A gente sabe muito bem que todas podem conquistar algumas coisas e se não conquistam, e aquelas que conquistam falam assim, ué, por que eu também não posso, né? É uma questão discutível aí. Bom, na época, esta cidade e este lugar literalmente vai substituir Deus por ídolos. É uma idolatria tremenda, muito forte. Então, na novela mostra rituais e cultos a deuses. E aí, eles botam muito medo nas pessoas, para que as pessoas possam ser idólatras. Por exemplo, criam histórias para assustar, maldições. Então, se não fizer isso, se não acontecer isso, se deixar de fazer aquilo, ai, aconteceu assim, por que você deixou de fazer? E todos se sujeitavam a isso, acreditavam, né? E praticamente tudo dependia do jeito que o Deus está, dos deuses, né? Os deuses estavam. O bom humor deles ou o mau humor deles, né? E a humanidade, ela ficava praticamente como um fantoche na mão desses deuses, né? Então, era a dança da fertilidade, a oferta para a prosperidade, estátuas para proteger e assim por diante. A gente percebe que hoje também a gente tem várias histórias que, que são contadas e que entram em misticismos, em idolatria, para a gente fazer ou não fazer. E aí o pessoal fala assim, o quê? Todo mundo faz. Ah, mas isso é normal. Mas o que tem fazer isso, né? E aí a gente vê um pouquinho dessa idolatria também nos dias de hoje. Sutil, muitas vezes. Leve, colocando até na cultura, né? Ah, porque a cultura é assim. A cultura de não adorar a Deus. Muito bem. Então, até aqui, a gente tem essa questão da cidade. Aí a gente percebe que Terá parece que está gostando dessa cidade, de Ur. Ele continua aproveitando as oportunidades de negócio que ele tem. Ele continua vendo a sua fama aumentando, porque ele sabe falar muito bem. Já tem homens que apoiam a ele, que o defendem. Ele é um bom negociante e ele tem um apreço muito grande do sacerdote, que praticamente tudo que ele consegue, ele vai aumentando aí a sua fama. E ele fala para a esposa assim, quero te dar tudo do bom e do melhor, porque você merece. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai percebendo que Terá vai mudando. A gente sabe muito bem que ninguém muda da noite para o dia. A mudança, principalmente no caráter, ela vai com pequenas decisões. Ela vai começando devagarinho, com pequenas decisões, pequenas atitudes que normalmente passam desapercebidos, né? Parece que não está acontecendo nada,
mas a pessoa já vai acreditando, já vai aceitando, já vai permitindo, né? E por trás, lógico, tem ambição, a vaidade, o sonho. Terá prometeu para a esposa dele que ele não ia mudar, que ele ia continuar o mesmo, mas ele tinha um sonho. E o sonho talvez de um futuro próspero, de dar aos filhos aquilo que ele nunca teve, né? A Mati, a sua esposa, pensava realmente que Terá não ia mudar. Mas a cada capítulo que a gente vai vendo e a cada momento a gente vai percebendo que ele vai mudando. E as mudanças começam então de leve e todas têm uma resposta. E aí vai angustiando a gente, né? Porque a gente sabia que ele era um homem de Deus. A esposa acreditava também no único Deus. E aí a gente vê que ele vai cedendo às propostas, cedendo às tentações. Era um homem bom, era bem casado, acreditava em Deus, mas vai se afastando dos valores e dos princípios de Deus. Ele vai destruindo o seu casamento. Ele vai destruindo até o próprio exemplo que ele pode dar para os seus filhos. Ele pensa só na sua felicidade. A Yamate não se sente bem em Ur. Ela quer ir embora de Ur. E ela percebe que Ur está afastando o marido dela. Meu marido não está mais em casa. Ele já está diferente. Ele já tem ideias diferentes. E aí começa mentiras. E começa a traição. E lá na história mostra Nadi, é uma sacerdotisa, inclusive sobrinha do sacerdote. E Terá sabe que essa mulher, ela é apaixonada por ele. E ele fala, eu não quero nada com essa mulher, eu amo a minha mulher. Mas ele não pensa no mal que pode causar à sua família. Ele só pensa nos benefícios. Então ele não quer dizer nada, ele não quer falar nada, porque ele pode se prejudicar. E ainda mais na cidade, né? Se ele tiver alguns benefícios maiores, ele vai ficar mais conhecido. E é interessante que ele acha que vai conseguir resistir a essa tentação dessa mulher, bonita inclusive, chamada Nadi. E ele não diz não. Ele deixa o caminho aberto. Por quê? Ele deixa o caminho aberto com o talvez. Entendeu o problema? E Nadi diz para ele, você é um homem livre, você tem que ser livre. Você tem que fazer a sua vontade. Você tem vontades. Faça o que você quiser. Você é livre para isso. E aí vem, talvez não o primeiro, mas vem uma história forte do adultério. Uma mulher bonita, diferente da esposa, parece muito boazinha e é o fruto proibido. Lembra? Deu a mordida. E quando dá a mordida, vem a mentira e vem a culpa. E às vezes, eu não preciso nem morder, mas só de desejar, de imaginar, já está pecando. Terá, o pai de Abrão, já não é mais o mesmo. Ele caiu em tentação. E ele está muito perto, porque ele não disse não. E onde está Deus? Onde Terá ora ou pede a Deus? Onde está a fé em Deus de Terá? Ele nem sempre se importa. Ele vai caminhando e nem fala o nome de Deus. Ele literalmente esquece Deus. Tanto é que quando ele consegue realizar um grande feito, o sacerdote convida a fazer uma adoração, a oferecer um alimento aos deuses e a participar de uma grande festa. E ele faz o quê? Lembra que a gente falou antes? Todo mundo faz. Ah, o que tem? Não tem nada demais. Imagina,
é uma festa, mas uma festa em adoração aos deuses. E aí ele leva sua esposa, e é uma festa de gratidão aos deuses. Percebeu? Então a gente percebe nesse estudo, neste momento da novela, Deus falando comigo e com você. A gente precisa ficar mais esperto. Acreditamos num único Deus? Sabemos o que Ele pode fazer? Então creia. Não ouça comentários, sugestões que te levem a afastar de Deus. Ditado popular não é o que está escrito na Bíblia. Ditado popular são pessoas sábias que tentam orientar de alguma forma. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado popular. Não está escrito isso na Bíblia. A gente sabe muito bem que Deus amolece, o quebra e transforma o coração de pedra em um coração de carne. Isso está na Bíblia. Entende? Então, a insistência e essas questões que vêm para nós, não tem nada demais, sem problema nenhum. E aí você pensa como terá que consegue vencer. Imagina, eu nunca vou cair numa dessa. Imagina, não tem problema nenhum. Imagina, eu consigo. Não consegue. Se não tem a presença de Deus, não consegue. Você se afasta. Se afasta da sua família, se afasta da sua esposa e não é exemplo para os seus filhos. Abraão, ou melhor, Abrão, acabou de nascer na novela. E agora? Como é que vai ser? O exemplo do pai para a vida dele. Ele vai crescer e ele precisa de valores, de princípios que mostrem em quem ele acredita, o que ele é. E é interessante que a gente precisa, através desse momento interessante da novela, toda vez que eu me afasto de Deus, as tentações estão aí. E é interessante que a gente não vê o diabo passeando e rodando por ali. Porque o diabo, praticamente, ele já dominou tudo. Porque ali as pessoas nem lembram de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção. É o início das coisas aqui, mostrando para nós o início de como ficar longe de Deus. E quando eu me afasto, quando eu não lembro, quando eu permito outros valores, outras características, outros elementos, místicos até, entrando na minha vida, eu me afasto de Deus. E o Senhor quer que nós sejamos sinceros, fiéis e leais a Ele, que é Senhor sobre todas as coisas. Aí você pode pensar, mas eu nunca, mas eu jamais, mas eu sou forte, mas eu consigo. Meu irmão, só com a presença do Senhor nós conseguimos vencer o mal, a tentação. E só nos achegando a Deus, nós ficamos mais fortes e mais sábios diante do Senhor, na frente dos homens, para que todos saibam o Deus que nós cremos. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que este momento vá mostrando que a gente precisa resistir, que a gente precisa realmente manter-se fiel àquele que é Senhor sobre todas as coisas. Deus abençoa-nos, perdoa-nos e que nós não caiamos em tentação. Por isso que nós oramos. Ajuda-nos, segura firme nas nossas mãos, caminha conosco, olha para nós e nos abençoe. Senhor, precisamos de Ti e precisamos a cada dia lembrar quem somos, dependentes Teus. Precisamos de Ti e não podemos nos afastar daquilo que o Senhor falou para nós, daquilo que é promessa para o Senhor das nossas vidas. Muito obrigada por esta oportunidade e perdoa. Ajuda os irmãos, sim, que sofrem
a tentação do adultério. E em nome de Jesus, restaura famílias, restaura lares, restaura casamentos, para a honra e glória do teu nome. E mostra que o Senhor está ali com eles o tempo todo e os ama sobremaneira. Muito obrigada. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos ajude a permanecer, nos dê força para continuar, nos encha de fé, da sua graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima semana. Tchau.